Tudo bem, Felipe? E aí, Verusca, tudo bom? Graças a Deus, seja bem-vindo. Nossa, eu vou pôr meu Obrigado. óculos aqui para combinar contigo. Tava enxergando nada, eu vi você com óculos. Falei, por que será que tá sem o óculos? Coisa boa, Felipe. Que bom que você está aqui conosco hoje. Antes de eu fazer a Honra é minha. oração, deixa eu apresentar o Felipe para vocês, pessoal. Felipe Chique com PH, esse Felipe, né? Felipe é da Igreja Getsemane Santa Bárbara, aqui de Palmas. Ele e a família dele são pessoas que fizeram muita, como é que se diz? Foram muito importantes o papel deles na minha conversão, né? A família, a igreja, eu me sinto parte dessa família já, né? Muitos anos que a gente convive, são bênçãos de Deus. E até o Eduardo entrou, Felipe, você tá com moral, viu? Meu sobrinho entrou na minha live por conta de você, cara de pau. Rapaz, Seja bem-vindo, viu, Eduardo? Você não vai ver sua tia, não, toda quarta. Então, assim, o Felipe é uma bênção de Deus. Deus já tinha dado essa palavra para mim há um tempo atrás sobre jejum. Eu tinha até comentado com ele, né, Felipe? uhum. E aí, nesse sábado, né, eu sempre faço jejum e oração por esse projeto de Deus aqui. E Deus, eu falei, Senhor, eu não posso falar desse jejum sozinha, porque eu tenho experiência com jejum tem 2 anos, mas eu nunca fiz algo assim tão profundo quanto eu sei que você já fez, né, Felipe? Vários. Então, Deus me trouxe o Felipe, o nome dele. Então, assim, te agradecer, Felipe. Esse convite não é meu, né? É um convite de Deus. Então, não posso nem agradecer por mim, mas agradecer por você ter aceito esse chamado mesmo de Deus, quando ele colocou isso no meu coração. E eu sei que você vai colaborar muito com as pessoas que estão aqui. Várias pessoas já me perguntaram lá no grupo Momento da Hospitalidade Cristã algumas coisas. Eu falei, não, aguenta aí, nós vamos ter uma live sobre isso. E a minha ideia depois é a gente fazer uma segunda semana de oração. A gente já fez uma primeira e agora nós vamos fazer com jejum, Felipe. Porque você vai dar assim, ó, as Perfeito. ferramentas nessa palavra para o pessoal amadurecer. Então, eu vou deixar você falar um pouquinho antes de eu fazer a oração inicial aí. Estou muito feliz que você está aqui, Felipe. Ó, coraçãozinho. Vocês são muito importantes na minha vida. Eu que agradeço aí pelo convite. A Verusca já me apresentou. Faço parte lá da Igreja Batista Getsemane, lá no Santa Bárbara, né? Juntamente com os meus pais, que são os pastores da igreja. E eu, juntamente com a Eliane, lidero os jovens de lá, né? E sou muito grato pelo convite. Espero poder contribuir aí com vocês acerca desse tema. Com certeza, amém. Então vamos fazer a nossa oração, né, pessoal? Vamos fechar os olhos aí, vamos colocar a mão no coração. Obrigada, Pai. Obrigada por mais este momento, Senhor. Que cada uma das pessoas que estejam aqui possam receber o Espírito Santo de Deus na casa deles. Que através da palavra do Felipe eles possam ser tocados, eles possam se sentir amados pelo coração do nosso Senhor Jesus Cristo, que eles possam ter entendimento, Pai, das palavras que vão sair direto do seu trono pela boca do Felipe, que eles possam se sentir abençoados, concentrados em tudo que vai falar aqui, Pai. Agradeço pela vida do Felipe, Senhor, agradeço por ter colocado o nome dele em meu coração, Senhor, para este momento de palavra, Pai. Que ele possa ser abençoado, que ele possa ser conduzido a partir deste momento pelo Espírito Santo de Deus, Pai. Que tudo que saia da boca dele saia diretamente do seu trono, Pai. Porque nós sabemos, Pai, dessa conexão e dessa intimidade linda que ele tem com o Senhor. E nós sabemos que nós seremos muito abençoados e tudo para glorificar o seu nome, Pai. Amém. Amém. Agora vamos passar a palavra aí para o Felipe, que hoje a palavra é dele, gente. Vocês vão ouvir o Felipe. Olha que coisa boa, né? Vocês já não aguentam mais eu. Amém, Felipe, obrigada. Eu quero só deixar um detalhe, gente. Nós vamos esticar um pouquinho a live de hoje, né? Costuma ser de 30 minutos. Porque como a gente tem um convidado, eu sei que vocês têm várias perguntas. Tem uma caixinha aí embaixo com ponto de interrogação. Quem nunca pôs pergunta em live, vocês podem escrever. Clica nessa caixinha aí que tem um ponto de interrogação e põe a sua pergunta, que no final da palavra a gente coloca aqui para ele responder, ok? Ok, Felipe, é com você. Amém, então. Então, vamos falar hoje sobre jejum, né? Um tema muito importante. Na verdade, muito já se ouviu falar de que a vida cristã saudável precisa ter esse tripé, né? A oração, a leitura bíblica e o jejum. E a gente precisa entender a respeito desse tema sobre o jejum, porque é algo que Jesus falou sobre isso, né?
Eu gostaria de te convidar a gente ler um texto que está em Mateus 6, que na verdade é no Sermão do Monte, né? O principal sermão pregado em toda a história se encontra em Mateus 5, 6 e 7, que foi o próprio Jesus que pregou esse sermão, considerado o Sermão do Monte. E lá ele dá diversas instruções a respeito da vida cristã, a respeito daquilo que ele espera de nós como discípulos dele, né? Em Mateus 6, no capítulo 6, no verso 16, ele vai tocar nesse assunto a respeito do jejum. E diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Aqui Jesus ele fala que quando a gente jejuar, no Novo Testamento não há um imperativo da Bíblia dizendo que nós devemos jejuar. Jejuar e não é uma ordenança bíblica, ou seja, aquelas pessoas que não jejuam não estão pecando, porque não há um imperativo bíblico, diferentemente de orar, né? A gente deve orar, mas o jejum não há um imperativo bíblico de jejuar. E então não é pecado não jejuar. Mas esse texto deixa bem claro que Jesus espera que nós, como discípulos, jejuemos, certo? Porque aqui ele fala, quando jejuares. Ou seja, se tivesse a palavra se, é talvez um evento condicional, né? Mas quando ele espera, há uma expectativa no coração de Deus que nós, como filhos dele, devemos ter uma prática de jejum. E ele vai falar aqui que a gente não deve ser como os hipócritas, né? Porque os fariseus, eles gostavam muito de ser reconhecidos, né? Eles gostavam muito de fazer as coisas diante das pessoas para que as pessoas olhassem para eles e dissessem: nossa, esses caras são muito fervorosos, são muito espirituais, são muito abençoados. E Jesus ele toca aqui justamente nesse ponto, que quando a gente for jejuar, a gente não precisa falar para todo mundo, mostrar que a gente está triste porque está jejuando, está sem comer. Por quê? Porque existe uma recompensa. Ou seja, aqui ele vai falar, né, que se você jejua, o teu pai que te vê em secreto o recompensará. Só que quando você faz o contrário, você age como os fariseus, começa a jejuar e mostrar para todo mundo que você está jejuando, você se apresenta para as pessoas com aquela cara cansada, de tipo, eu estou sofrendo, eu estou jejuando. Aí Jesus condena essa atitude, porque a sua recompensa você já recebeu, que é ser reconhecido pelos homens. Então, existe uma recompensa quando nós decidimos voluntariamente jejuar. Existe uma recompensa. Agora, a gente pode abrir mão dessa recompensa espiritual para apenas ser reconhecido pelos homens se a gente jejuar da forma errada. E para a gente entender o que é jejum, na pedagogia bíblica, Jesus, quando às vezes ia ensinar algo, ele muitas vezes ensinava o que era o oposto, né? Então, para a gente entender o que é jejum, a gente precisa entender o que não é jejum, né? O que não é jejum? Jejum não é um regime ou uma dieta. Tem muita gente, tem muito crente, né? Por exemplo, principalmente nessa época da quarentena, eu sei que muitos passaram pela essa dificuldade de engordar um pouco. E aí as pessoas, não, vou fazer um jejum, só que na verdade o propósito dela é apenas emagrecer, ela não está orando, simplesmente o desejo dela é perder alguns quilinhos. Então existe essa diferença, jejum não é um regime, não é uma dieta. E o que é jejum? O jejum é uma abstinência parcial ou total de alimento. Isso é jejum. Jejum por um determinado período de tempo. Então, a pessoa que decide jejuar, ela se abstém, ela abre mão de certo alimento de forma total ou parcial por um determinado período de tempo. Então, por exemplo, às vezes você foi no teu espírito, você tem esse desejo, cara, eu sinto que eu preciso jejuar. Aí você decide no seu coração quanto tempo você vai jejuar e se decide fazer de forma total ou parcial, né? E pode haver no jejum, muitas vezes nas igrejas existem jejuns coletivos, né? Que os pastores muitas vezes conclamam, vamos fazer um jejum de 21 dias de Daniel, e as pessoas decidem jejuar
juntamente com os irmãos para fazer esse jejum de 21 dias. E aí ela pode decidir, eu vou abrir mão de certo alimento, mas eu também vou abrir mão de entretenimento. Você pode colocar também no seu coração de abrir mão de televisão, de internet, sem problema algum. Mas o jejum é a abstinência de alimento, tá certo? E é muito importante a gente entender essa diferença. E como eu falei, a Bíblia não ordena o jejum de forma imperativa, mas ela espera de nós que nós jejuemos. No Velho Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum instituído, que era o dia da expiação, que era o dia onde que as pessoas iam à tenda, né, do tabernáculo, para que o sacerdote oferecessem na verdade, oferecessem a Deus sacrifícios pelos pecados do povo. Então, aquele dia era o dia nacional dos judeus para jejuar. Em Levítico 23, 27, a gente vê isso. E também, Paulo fala em Atos capítulo 27, 9, que ele se referiu a esse dia do jejum. Então, há uma certa expectativa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que a gente espera que nós jejuemos, né? Jesus tem essa expectativa. E o maior exemplo disso é que do Antigo Testamento e do Novo Testamento nós vemos Moisés jejuou, os profetas jejuaram, Davi jejuou, Esther jejuou. Nós vemos Jesus, o maior exemplo que nós temos, ele jejuou também, dando exemplo para que nós também pudéssemos jejuar. O apóstolo Paulo jejuou, ele fez jejuns. Logo que ele se converteu, ele passou 3 dias em jejum. Então nós vemos do início da Bíblia até o fim da Bíblia, nós vemos homens de Deus decidindo buscar mais a Deus através de um jejum, através de humilhação e se dedicar em oração a Deus. Então nós precisamos sim ter essa prática constante em nossa vida. E talvez você se pergunte, cara, eu nunca faz tanto tempo que eu não jejuo. Eu geralmente jejuo, as pessoas na verdade têm o costume de jejuar somente quando a igreja local delas, o pastor convoca um jejum. Mas a gente não precisa apenas simplesmente jejuar quando alguém convoca um jejum, quando o pastor convoca um jejum. Mas nós podemos também, e eu creio que Deus se alegra quando nós decidimos voluntariamente dizer, Deus, eu quero mais de Ti. Porque o que é jejum? É você abrir mão de algo bom, que é o alimento, para receber do Senhor algo melhor. Por mais que o jejum realmente é um sacrifício, porque ninguém gosta de ficar sem comer, ninguém gosta de abrir mão de uma certa refeição, de um alimento, simplesmente por nada. Mas o jejum, você não está abrindo mão de algo bom por nada, você está abrindo algo bom para receber mais de Deus. Até no tema da live eu achei legal prato vazio, espírito cheio, né? E é exatamente isso, a gente abre mão de algo que satisfaz o nosso corpo, a nossa carne, para realmente fortalecer o nosso espírito. E isso é fato. E até em Mateus 17, é interessante que os discípulos de Jesus, eles vão orar por uma pessoa que estava endemoniada, e elas oram e não acontece nada. E Jesus chega naquele lugar e eles falam, mestre, a gente orou e nada aconteceu. E aí Jesus orou, deu uma voz de comando para que aquele espírito maligno saísse daquela pessoa e ela imediatamente obedece. E aí eles ficam questionando, Jesus, mas por que aconteceu de que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E aí Jesus dá as seguintes palavras, existem certas castas de demônio que só saem com jejum e oração. E ele explica, vocês não conseguiram expulsar esse demônio por conta da pequenez da vossa fé. E aí a gente precisa entender uma coisa, não foi porque eles não jejuaram ou oraram, mas foi por conta da pequenez da fé. E como é que faz para a gente aumentar a nossa fé? No próprio texto fala, se os discípulos tivessem uma vida de consagração, de jejum e oração, a fé é aumentada através disso. E através da fé aumentada, você tem mais eficiência, vamos dizer assim, para ser usado por Deus em expulsar certos tipos de demônio. E é muito importante isso, a gente entender isso. Porque Jesus, ele deixa bem claro, se vocês tivessem alimentado a sua fé através do jejum
e da oração vocês teriam conseguido êxito ao expulsar esse demônio. Então a gente percebe aqui, aprende algo muito importante, que o jejum, juntamente com a oração, né? Porque sempre na Bíblia que a gente vê jejum, ele é acompanhado da oração. A gente vê muito isso. Nunca vemos o jejum separado da oração, mas sempre essa combinação de jejum juntamente com oração. Então, é importante isso, para que a gente venha receber mais do Espírito Santo, mais poder do Espírito Santo. A gente precisa realmente mortificar a nossa carne. E o jejum tem um poder muito forte sobre a nossa alma, né? Em Salmo 69:10, o salmista vai dizer que o jejum é uma ferramenta para afligir a nossa alma. Ou seja, não é no período que você está jejuando, não é prazeroso. Você realmente está afligindo, ou seja, você está mortificando a alma, a sua carne, teu corpo está pedindo alimento e você não. É o espírito que governa isso aqui. Então, o jejum, além de afligir, ele mortifica a nossa alma. Ele também tem o poder de nos ajudar a cultivar o domínio próprio. É interessante isso, porque tem muita gente que fala assim, eu converti, mas existem certos tipos de pecado, eu sempre sou tentado nessa área e não consigo vencer. O jejum tem esse poder, sabe? Porque se você consegue ter o controle de vencer o alimento, o desejo por alimento no seu organismo, você consegue ter o domínio próprio para vencer certos tipos de pecado. O jejum tem esse poder realmente de te dar domínio próprio. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito que está lá em Gálatas, né? Domínio próprio. E a gente precisa realmente ter esse domínio próprio. E nada melhor do que um jejum para que a gente possa exercitar esse domínio próprio. Principalmente quando você decide jejuar. Eu não sei se aconteceu já com você, mas quando você decide jejuar, parece que todo mundo resolve fazer aniversário ou festa naquela época, naquele período de tempo que você está jejuando. Aí surge churrasco, surge bolo e você fica assim, meu Deus do céu, mas por que isso? É para justamente você ter esse domínio próprio. Eu lembro que há um tempo atrás, em 2017, juntamente com o Lucas Rodrigues, eu acho que você conhece, a gente jejuou durante 7 dias só na água, lá na igreja. E a gente ficou, eu, Lucas, o Paulo e mais alguns irmãos, 7 dias só orando, buscando mais a Deus e em jejum. E eu lembro que no primeiro dia desse jejum que a gente fez, teve o aniversário de uma irmã da nossa igreja, a Clícia. E foi justamente na segunda-feira à noite, logo no primeiro dia de jejum, né? E ela já tinha convidado a gente antes, cara, vamos lá para prestigiar, né, para cantar parabéns, mas vamos ser fiel no nosso propósito, né, de jejum. Eu lembro que foi muito divertido, mas também, cara, difícil, porque você vê bolo, o pessoal tomando refrigerante, comendo, mas a gente estava com um objetivo. A gente vai abrir mão disso aqui porque a gente tem algo para receber do Senhor, a gente quer mais da presença de Deus. E eu lembro que naquela semana, a gente começou no domingo à noite, né? E encerrou no outro domingo. Naquela semana teve o Sexta-feira lá na nossa igreja. Foi, acho que, se eu não me engano, o primeiro Sexta-feira que teve, em 2017. E foi, assim, um dos eventos, um dos cultos mais poderosos que eu já vi. A minha tia, inclusive, foi batizada no Espírito Santo naquela sexta-feira. Mas, se eu não me engano, a Júcia também, uma das irmãs que estavam conosco, foi batizada no Espírito Santo naquela sexta-feira. Cara, foi assim, um mover de Deus, assim, diferente. Porque realmente o jejum te traz essa sensibilidade. E estavam, não só eu, mas estava eu, o Lucas, o Paulo, mais algumas pessoas, e estava tudo envolvido nisso. A gente pôde ver a manifestação do poder e da presença de Deus através daquele período, e foi muito importante. Então, o jejum te dá esse poder também, de você receber mais de Deus, para vencer pecados. E é interessante também que a comida muitas vezes se torna um ídolo na nossa vida, né? Por exemplo, se nós formos analisar, o primeiro pecado da humanidade foi por conta de quê? Por conta de comida. A mulher e o homem caíram por conta que eles não conseguiram resistir à tentação daquele fruto proibido, né? Caíram por conta de comida. A Bíblia relata também que Esaú perdeu o direito de primogenitura para Jacó
porque ele caiu por conta de um prato de lentilha, comida novamente. E assim, o direito de primogenitura para a nossa época talvez a gente não entenda muito, porque hoje não existe essa diferenciação de filho mais velho ou filho mais novo. Mas na época do Antigo Testamento, o filho mais velho tinha direito de primogenitura, e quando o pai morresse, ele teria mais porções da herança, teria a oração que o pai depositava sobre a vida dele, e Isaú abriu mão disso por um prato de lentilha. A próprio Israel, vemos quando Israel sai do Egito, eles começaram a murmurar contra Deus exatamente por conta de comida. Eles sentiram falta da comida do Egito, os alhos porós, a carne, tudo aquilo que eles tinham no Egito, eles sentiram falta por conta de comida. Ou seja, a comida fez com que eles murmurassem contra Deus. O próprio Jesus, quando foi tentado, nos 40 dias que ele estava jejuando, Satanás ofereceu para que ele transformasse aquelas pedras em pães. Então, quando nós temos esse controle do nosso espírito sobre a nossa carne, sobre a nossa alma, através do jejum, nós dizemos assim, ó, a comida, alimento, você não tem um poder sobre a minha vida mais do que o Espírito Santo tem sobre mim. Então, quando nós realmente jejuamos, nós damos o verdadeiro lugar da comida na nossa vida. A gente precisa ter isso muito, muito bem em mente. E existem alguns tipos de jejum. Vou falar de 3 tipos de jejum que nós vemos na Bíblia, né? É o jejum normal, onde apenas se ingere água. Esse foi o jejum que Jesus fez quando ele começou o ministério dele. Ele passou 40 dias sem comida, mas a Bíblia não fala que ele teve sede ou que ele deixou de beber água. Ele provavelmente passou 40 dias somente na água. Esse é o jejum normal. Tem o jejum parcial também, que a gente vê no caso de Daniel, né? Em Daniel capítulo 10, ele estabelece um jejum de 21 dias, onde ele abriu mão de manjar desejável, né? Tudo aquilo que era oferecido na corte do rei, era vinho, carne, diversos alimentos que era agradável aos olhos dele. Ele falou que não ia comer nada que se tornasse desejável para ele. Então, ele se alimentou simplesmente de legumes e tomando água. E esse é um jejum que geralmente as igrejas fazem muito, né? As pessoas decidem jejuar, não, vou jejuar certo tipo de alimento que para mim é essencial. Por exemplo, tem gente que o café é quase que todo dia naquela pessoa, o refrigerante, bolo, carne. Existe esse tipo também de jejum, né? Que é o jejum parcial. E existe o jejum total, que a pessoa entra no jejum onde ela não come e nem bebe água. Na Bíblia, a gente vê 2 exemplos. Foi o exemplo de Esther, quando não sei se você conhece, o pessoal conhece a história de Esther, mas um inimigo do povo judeu que se chamava Ramã, ele fez um decreto que o rei assinasse para que fosse exterminado os judeus naquela época, no reinado lá do rei Artaxerxes. E aí Esther, juntamente com Mardoqueu, proclama um jejum dos judeus para ficarem 3 dias sem comer e sem beber água. Eles passaram 3 dias assim e Deus veio com a intervenção e salvou o povo. A gente vê Paulo também, quando se converteu em Atos capítulo 9, verso 9, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber água. E existe também Moisés, que ficou 40 dias no Monte Sinai, sem comer e sem beber água. Mas esse de Moisés especificamente foi algo muito sobrenatural, porque fisiologicamente não é saudável as pessoas passarem mais de 3 dias sem beber água. Então aqui entende-se que foi um jejum sobrenatural, porque Moisés convivia com a glória de Deus naquele Monte Sinai. Então o próprio Deus sustentou ele naquele lugar. Então são 3 tipos de jejum: o jejum normal, que é o sem alimento; o jejum parcial, que é algum tipo de restrição alimentar; e o jejum total, que é sem água e sem comida. E a duração do jejum, a Bíblia não especifica, deixa bem claro, por exemplo, existem pessoas aqui que talvez estejam incentivadas a fazer um jejum. Quanto tempo eu devo fazer de jejum? 20 dias, 21 dias, 40 dias?
a Bíblia deixa a critério seu. Por exemplo, tem o jejum de um dia, que é o jejum da expiação que eu falei, que tem no Antigo Testamento. Teve o jejum de 3 dias que Esther fez. Teve o jejum de 7 dias que foi feito por conta da morte de Saul. Davi decretou. Ficaram 7 dias jejuando por luto. Teve o jejum de 14 dias, um jejum involuntário do apóstolo Paulo. O 21 dias que Daniel jejuou. E o de 40 dias que o próprio Jesus e o Moisés jejuaram. Então, assim, não tem um período específico. A Bíblia tem esses números, mas fica ao critério. Tem gente que decide jejuar 5 dias, 3 dias, não tem, assim, restrição alguma quanto a isso. E, para finalizar, por que nós devemos jejuar, né? A gente deve jejuar porque Jesus deixou esse exemplo e porque existem benefícios, né, o jejum. A gente não jejua simplesmente por nada, mas existe um benefício. E, por exemplo, a gente vê que o jejum atrai a intervenção de Deus. Quando Esther jejuou durante 3 dias e orou, ela atraiu a intervenção de Deus na sua vida. O jejum também é visto como uma humilhação perante Deus. A gente, quando está jejuando, a gente está se humilhando diante da presença de Deus. O jejum faz com que você alcance o favor de Deus na sua vida. E é interessante notar também que o jejum ele não muda Deus. O fato de você estar jejuando ele não vai mudar Deus. Na verdade, ele vai mudar você. Você vai se tornar mais sensível a ouvir a voz de Deus. Da mesma forma como oração. Oração não muda Deus, mas muda a quem ora. E quando a gente jejua, a gente não se torna merecedor de algo, mas a gente atrai a intervenção de Deus para a nossa vida. E é muito interessante porque na Bíblia a gente vê muito o jejum sendo praticado em momentos de crise, sabe? Nos momentos de maiores dificuldades do povo judeu, a nação se levantou para jejuar, para que realmente Deus intervisse naquele lugar. Eu estava vendo que na Inglaterra, ouvi um certo pregador dizer que na época, no século XVIII mais ou menos, eles iam entrar em guerra contra a França. E é justamente na época que tinha John Wesley, diversos pregadores bastante renomados hoje, né? E eles decidiram juntar as igrejas para que eles orassem a respeito disso, para que a Inglaterra não fosse invadida pela França. E a história relata que eles decidiram jejuar e orar, e a Bíblia não, né? A história relata que não houve nenhum ataque da França e eles foram poupados. Ou seja, a gente vê até mesmo na história essa intervenção de Deus quando as pessoas decidem realmente buscar a Deus em jejum e em oração. Então, o jejum tem realmente esse poder, essa finalidade de atrair a intervenção de Deus sobre as nossas vidas. E uma dúvida muito grande que as pessoas têm eu posso contar quando eu estou jejuando? Eu já vi muita gente com essa dificuldade. Às vezes está jejuando, será que eu devo contar? Na verdade, não há empecilho algum de alguém te perguntar se você está jejuando. O fato é que muita gente confunde, a gente não deve jejuar para buscar o reconhecimento. Mas se alguém pergunta se você está jejuando, não tem problema algum contar. Então, o desafio é esse, sabe? Acho que já deu quase mais ou menos a hora, mas o desafio é esse, a gente realmente ter essa prática constante na nossa vida, buscar ter uma vida de intimidade com Deus, porque o próprio Jesus jejuou. A Bíblia fala que quando Jesus foi ao deserto, ele foi levado pelo Espírito ao deserto e ele estava cheio do Espírito Santo. Jesus, logo no início do ministério, ele cheio do Espírito Santo foi levado ao deserto para ser tentado e jejuou. Mas quando ele volta do deserto no jejum, ele simplesmente não estava cheio, ele começou a andar no poder do Espírito Santo. E isso é muito interessante, porque existe uma diferença entre você estar cheio e você andar no poder do Espírito Santo. E quando Jesus ele passa por esses 40 dias de jejum e oração, ele sai de cheio para andar no poder do Espírito Santo. E essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que possamos Eu quero ser complementar incentivados. aqui, Felipe. Assim, porque quando a gente está jejuando também, né? O espiritual é real, né?
E eu tenho estudado cada vez mais o espiritual, o mundo espiritual, principalmente depois que Deus começou a me dar discernimento espiritual, né? E eu comecei a entender a voz dele, também a ouvir. Tem batalhas espirituais que a gente passa que nitidamente é o jejum que ajuda a quebrar, né? Quando a gente está jejuando, eu lembro a primeira vez que eu jejuei por 12 horas por algumas situações que eu percebia que estavam emperradas na minha vida, e eu percebia e sentia nitidamente que aquilo era uma batalha espiritual. E eu fiquei de jejum, fiz meu primeiro jejum direto de 12 horas durante o dia. Nossa. E eu orei, eu fiquei orando, tipo, eu comecei de manhã e fui até a noite, né? Eu fiquei orando a manhã toda. Quando deu a tarde, eu comentando com um amigo meu sobre o jejum, falei, nossa, tô morrendo aqui, eu nunca tinha feito assim direto. E ele falou pra mim, então é quando você tá morrendo que você vai ter que orar mais, porque o diabo fica possesso quando a gente faz jejum. E é lá que a gente vai pegar ele, porque como você colocou a palavra, jejum é uma humilhação perante Deus. É uma forma de mostrar que nós somos filhos obedientes, né? Então o diabo fica possesso. Então é no jejum e é na oração junto que a gente consegue pegar ele, literalmente. É verdade. Né? Eu queria complementar aqui 2 versículos que me veio à memória. Joel 2,12, que fala assim, agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, que é exatamente o que você falou, né? A gente se humilha perante o Senhor, nós somos filhos e a Bíblia é muito clara, o jejum faz parte desse ritual de quem é filho de Deus, né? E tem um outro que fala assim, Esdras 8:23. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Tem que ficar bem claro que a gente jejua sim, porque a gente também quer as bênçãos do Senhor, mas nós temos que entender que jejum faz parte da vida cristã. Exatamente. E nós já somos abençoados, nós não temos que jejuar para receber a bênção, nós temos que jejuar porque nós já somos abençoados e isso faz parte da vida cristã, né? Então isso é muito importante, né, Felipe? A gente vê muitas pessoas fazem jejum esperando algo em troca de Deus e às vezes Deus barganha, né? A maioria, né, Felipe? E às vezes não consegue aquilo que Deus tem para a pessoa no momento e a pessoa fica indignada, Deus não está me ouvindo, como se o jejum fosse obrigatoriamente uma troca de moeda com Deus. Eu vou jejuar e o Senhor me dá isso. É claro que Deus ele quer nos abençoar, sim, sempre. Mas ele também quer o quê? Relacionamento nosso com ele. É o principal, tá aqui. Se nós não formos atendidos, não interessa. Nós já somos abençoados e isso faz parte da nossa vida enquanto cristã. E para mim é muito claro, quando eu jejuo. Quando eu jejuo, eu fico o meu sobrenatural com Deus, minha conexão com ele fica ainda mais sensível, né, Felipe? Você já jejua mais tempo aí. Esse de 12 horas, meu Deus, eu só não ouvi a voz nítida de Deus, mas assim, eu passei um intensivão de oração e de jejum que realmente eu entendi. Eu sentia muito forte o mundo espiritual nesse dia, sabe? Muito forte, muito forte. E é quando eu entrego as maiores palavras proféticas, palavras de revelação, é quando eu tô jejuando. Tanto é que eu tenho uma lista de pessoas que eu sempre levo no dia do meu jejum, toda semana eu jejuo, e eu intercedo por essas pessoas que eu sei que no meu jejum eu vou estar mais sensível à voz de Deus e eu sei que ele vai me entregar coisas específicas, que muitas vezes é oração, é resposta às orações das pessoas. Então, o nosso espiritual fica fortalecido. É para isso que a gente jejua também, né? Para o fortalecimento. Exatamente. E tem uma caixinha cheia de perguntas aqui. Vamos para as perguntas, irmão. Hoje eu falei, gente, que a live ia demorar um pouco mais para a gente poder aproveitar o Felipe. Eita, vamos lá. Primeira pergunta aqui. Deixa eu ver quem perguntou primeiro. Estudante concurseira. Acho que essa ele respondeu já, hein? Apareceu aí? Jejum é cortar a alimentação por um certo período pela... Cadê o resto? Não aparece o resto da pergunta aqui. Jejum é cortar a alimentação por... É os tipos de jejum, né? Que ela tá perguntando, Felipe. Exatamente. Você respondeu, né? Não sei o nome, tá aqui como concurseira. Depois você assiste o meio da live aí, assiste a live toda de novo. Não sei se você entrou agora, ele respondeu isso, né, Felipe? Os tipos de jejum parcial. Você pode tirar um alimento, né? Porque tem muita gente assim que às vezes vê
alguém mais tempo jejuando, a pessoa jejuou 3 dias aí só na água, e você olha assim, poxa, mas se jejuar só um alimento, parece tirar uma refeição parece que não faz diferença na minha vida, mas na verdade faz. É porque essas pessoas que muitas vezes estão conseguindo mais tempo é porque começaram tirando um alimento, depois uma refeição no caso, depois 2 refeições, ficando um dia. Você tem que começar progressivamente. Entende? Não dá para você começar, vou jejuar agora 5 dias se você nunca jejuou. Não, começa tirando uma refeição, o café da manhã, depois tenta ir mais longe, tira o café da manhã e o almoço, volta a comer só no jantar. E aí você vai aproveitando esse tempo que você não está comendo para justamente se deleitar na palavra, orar. Entende? Então, cada um tem que conhecer seu limite, né, Felipe? Eu comecei Exatamente. tirando coisas que eu gostava, tipo café. Aí fiquei Exatamente. uma semana sem café. Aí depois que eu fui tirando o café da manhã, o almoço, é progressivo, né? Literalmente. Felipe, qual que é a Exa- diferença, antes de eu ir para a próxima, entre jejum, voto e propósito? Por exemplo, eu vou tirar meu Instagram por um mês. Isso é jejum, Felipe? Então, não, porque jejum é abstinência, né? Total ou parcial de alimento. Jejum tem a ver com comida. Mas nada impede que quando você estiver jejuando tirar o alimento, você também acrescentar, eu não vou usar o Instagram. Porque o voto é uma promessa que você faz. Por exemplo, na Bíblia a gente vê, Jefté fez um voto ao Senhor, em Juízes capítulo 11. Israel entrou em guerra contra os amonitas e ele foi chamado para liderar a nação de Israel. E ele fez um voto ao Senhor: Senhor, se Israel se tornar vencedora através dessa guerra, a primeira pessoa que eu encontrar depois da guerra eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Ele fez esse voto, ou seja, uma promessa. E aí eles ganham a guerra e a primeira pessoa que ele encontra quando retorna da guerra foi sua filha. E aí ele teve que cumprir aquele voto. Então, o voto é uma promessa. Tem muita gente que até mesmo pessoas fazem assim, se minha mãe for curada de câncer, eu vou andar de joelhos. Tem umas penitências aí, mas na verdade o voto é uma promessa, né? Se eu alcançar algo, eu faço isso. E o E o propósito? propósito, na verdade, é o motivo pelo qual você faz aquilo. Por exemplo, ninguém jejua sem propósito, certo? A gente jejua com propósito. Você pode colocar o propósito no jejum. Por exemplo, quero jejuar para realmente ter uma intervenção no meu casamento, na minha família, salvação por alguém. Você coloca aquele propósito no Senhor. Ou seja, é o motivo, né, pelo qual É um você motivo. faz aquilo, né? Vamos para a caixinha aqui, então. Muito bom. Então já tá entendendo aí, né, gente? Tirar Instagram, WhatsApp, isso não é jejum. O jejum não precisa ser necessariamente de horas. Como fazemos? Peraí, deixa eu ver se consigo ler daqui. Como fazemos com o jejum? Gente, por que não aparece o texto todo? Aparece aí para vocês? Também não, tá? Intermitente, ele tem 3 pontinhos. Elivânia, quer replicar a pergunta aí no bate-papo, por gentileza? O jejum não precisa ser necessariamente de horas? Como fazemos? Acho que isso ele respondeu também, né, Felipe? Exatamente. Já foi respondido, ela Ah falou. lá, ela colocou, tá certo. Ah, essa aqui é interessante, né? Elivânia também. Como dizer não aos alimentos oferecidos sem ser ofensivo ou divulgar que estou fazendo jejum? Na verdade, assim, por exemplo, experiência pessoal, né? Às vezes eu jejuava numa semana e às vezes tinha aquela no trabalho, algo do tipo, oferecia um alimento. E aí eu recusava, não, não vou poder. Aí quando a pessoa perguntava o porquê, para ela não se sentir ofendida, né? Porque é falta de educação. Poxa, trouxe algo especial e você não vai comer. Não, é porque hoje é o dia de jejum. Congela, vou levar para É, congelar. exatamente. Quando você explica o motivo, as pessoas naturalmente entendem e não se torna ofensivo, né? Verdade, eu concordo. Mais uma, vamos lá. É certo, deixa eu ler por aqui que tá melhor. É certo fazer jejum de redes sociais? Acho que já respondeu também. Ou jejum é apenas de alimentos? Já respondeu também. Que é só de alimentos, né? Mas nada Mas eu... impede a pessoa, né, fazer um propósito, não, Deus, eu
faço um propósito aqui com o Senhor que eu vou passar 20 dias sem rede social, porque isso está me atrapalhando. Nada impede também, né? Mas não é É um caracterizado como um jejum sacrifício bíblico, também, né? né, Felipe? É um sacrifício também. É um sacrifício que está tirando a sua atenção. Eu fiquei E é 6 até meses sem meu importante, às Instagram vezes. aqui. Eu fiquei Exatamente. 6 meses sem meu Instagram. Deus me Nossa. pediu meu Instagram, pediu tudo, minhas redes sociais. No primeiro mês eu quase fiquei em desespero, sabe? Abstinência. Aí, quando passou, eu entendi, porque eu comecei a ter tempo. Eu percebi o quanto que a gente gasta tempo na rede social. Verdade. Né? E realmente me sobrou tempo para Deus. E eu escutava nitidamente Ele falando dentro de mim. Olha quanto tempo você estava desperdiçando. Né? Então, acho que é uma forma também de se humilhar e de se colocar perante a Deus, disponível Com para Ele. certeza. Né? Gente, mais alguma pergunta? Aproveita o Felipe. Ok? Felipe, você podia falar um pouquinho... Você já fez esse de 21 dias? Então, só na água, o maior tempo que eu fiquei foi em 2017. Foi 7 dias na água. Aí, jejum normal, na verdade, jejum parcial, né, que é o do Daniel, já fez 21 dias, já fizemos de 40 dias também. Mas esse só na água foi 7 dias, juntamente com o Lucas. Mas a gente pretende refazer esse tipo de jejum, sabe? Porque é interessante, porque a gente acha que não consegue. Nossa, 7 dias sem comer parece um absurdo. Mas o teu corpo tem reserva suficiente para ficar. Os primeiros 2, 3 dias dá uma dor de cabeça, porque é aquela fase de desintoxicação, né? Teu corpo está pedindo alimento, tem aquela falta do açúcar, do sal que o teu corpo pede, mas depois você vai se acostumando. Depois do quarto, quinto dia, a sua fome não é tão anormal quanto nos primeiros dias, porque eu acho que o primeiro e o segundo dia é muito forte a vontade de comer, mas você vai se acostumando. E eu quero E até indicar um. Pode qual falar. orientação que você passa? Por exemplo, vou fazer um jejum, eu vou começar o jejum. Vou fazer um jejum só no período da manhã. Como é que o que você orienta assim com a oração junto? A gente tira todo o período que eu tiver de jejum para orar ou reserva uma parte daquele período? Como é que a gente concilia de uma forma correta? Porque assim, tem gente também que faz jejum, tipo, vou fazer jejum de 12 horas. Aí vai lá, faz um devocional, uma oração de meia horinha e acabou. Já Uhum. tô fazendo jejum mesmo, tá tudo certo. Então, assim, Exatamente. Exatamente. Que é o importante quando você vai de jejum é realmente você se prontificar a passar aquele tempo em oração, né? Você está abrindo mão daquela refeição que você devia estar comendo para você ficar em intimidade com a palavra, em adoração, em oração, tentando ouvir a Deus. Mas tem gente que, por exemplo, decide fazer um jejum e às vezes está trabalhando. Aí fica difícil ter esse tempo, mas nada impede de, na hora do almoço, ou quando estiver em casa, ou logo quando acordar de manhã, ter esse tempo com o Senhor. Mas se você tem esse tempo para orar e ler a palavra, é importante utilizar esse tempo todo, né? certo. E aí, vamos lá, mais uma. O pessoal tá colocando pergunta, eu tô colocando aqui. Jejum Janete. Você conhece Janete? Não. Jejum tia Janete. Ah, sim, a sua mãe. Minha mãe me ensinou um jejum um tempo atrás aí, Felipe. Ela tá que ela vai me matar. Eu não faço mais isso não, sabe? De você jejuar, tipo, 10 horas da noite até 10 horas do outro dia. Felipe, o que você acha desse jejum que você dorme? Sabe, eu sei que tem mais gente aqui que eu sei que faz isso também. Eu já fiz muito isso, gente. Muito. É que não. Até eu entender que a gente não tá matando a carne, a gente tá Não tá. dormindo. A gente não tá fazendo sacrifício nenhum. Exatamente. A Lara ficou brava. Não é recomendado, né? Porque assim, o jejum é justamente afligir a alma, né? Então, quando você está dormindo, você não está nem pensando em comer. Mas ela ora, Felipe. Ela levanta na madrugada pra orar. Isso é importante. Só para os Isso idosos. ela faz. Ela fica firme na oração. 3 horas da manhã ela levanta e ora. Então ela sente fome, né? Exatamente. Não. Então, certo. Então, o correto é que a gente faça mesmo durante o dia, né, Felipe? Pra gente realmente sentir, né? Sentir o jejum e realmente estar em conexão com Deus, né? Senão não vai ter lógica. A não ser que você fique a madrugada inteira aí.
Que aí se torna prática, Acordar. se você não ora, não lê a palavra, se torna praticamente uma dieta, né? O propósito do jejum é justamente você ter mais intimidade com Deus, com a palavra, a oração, a adoração, ouvir a Deus. E tem que ser despretensioso mesmo, igual você falou da dieta aí. Tem gente que fala assim, vou fazer jejum também, já escutei muito. Ah, vou fazer de carboidratos. Vou cortar todos os carboidratos, massa. E aí você percebe que não é por um sacrifício a Deus que a pessoa está Exatamente. fazendo. É porque ela tem uma segunda intenção aí, que é a vaidade, gente. Então tem que purificar o seu coração também, ver qual é a sua intenção do seu jejum. A não ser Tem que que seu examinar. propósito seja fazer dieta, né? Exatamente. Tem que examinar bem o seu coração, né? Porque o coração do homem é enganoso, né? Às vezes você vai, vou jejuar, mas na verdade, no fundo, você tá com a intenção de emagrecer. Não é esse o propósito, né? Do jejum. Felipe, qual foi a sua maior experiência, assim? O que você sentiu de mais forte, assim, em um dos seus jejuns? Aí eu acho que foi no sexta-feira que eu comentei, sabe? Porque realmente aquele dia foi muito especial. Eu lembro que já estava no quinto dia de jejum, a gente estava bem cansado, debilitado por conta da falta de alimento. Teu corpo já vai ficando no modo de economizar energia, você já começa a ficar um pouco zonzo, tonto. E quando chegou a noite, eu não tinha força para praticamente nada. E quando foi a noite começando a ministrar e a presença de Deus veio, você vê a diferença realmente. Nossa, é muito real isso aqui no espiritual. Você começa a realmente ter mais sensibilidade. Aquela noite assim foi muito especial para mim. Acho que ver pessoas sendo batizadas, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, é incrível. E tem muitos sonhos proféticos, Felipe, quando você jejua? Para falar a verdade, eu às vezes tenho uns sonhos proféticos, mas são bem raros. Mas eu não percebi se foi na época do jejum ou não. Nesse sentido, ainda não tive essa percepção. Ok. E pra gente fechar, então, que nós já estamos quase fechando o tempo da live. Felipe, qual a dica que você dá, então, para quem vai começar esse jejum? Tipo, eu senti fome, o que eu faço, assim? Porque mesmo que comece de pouquinho, né? Tipo, vou jejuar só no café da manhã. Quem não tá acostumado vai sentir fome. O que você aconselha, assim, pra pessoa começar a andar e chegar no Uhum. nível aí dos 7 dias só na água? Não, né? Exatamente. Vou chegar Então, lá. por exemplo, eu creio que tem que ser pelo menos um sacrifício para você, entende? Porque tem gente que já não toma café da manhã. Então, seria importante você ir estabelecer um período de tempo que, Deus, eu quero algo que realmente, é como o Davi falou, né? Eu não quero te dar algo que não me custe. Eu quero que seja entregar ao Senhor algo que realmente eu esteja abrindo mão de algo. Então, para quem quer começar, se você tem dificuldade com o café da manhã, comece com o café da manhã, vai aos poucos, mas você vai se acostumar com aquilo. Então, começa a ir mais além, faz um jejum até às 18 horas da tarde, sem comer. E depois tenta de um dia. Vai aos poucos, porque o estômago é um músculo, né? Então, quando você mais come, mais dá vontade de comer. Mas quanto menos você come, você vai tendo domínio sobre o teu corpo. Então, se você nunca fez jejum, começa tirando uma refeição. Se você já fez, começa tirando duas. Começa a realmente entregar algo a Deus que te custe, né? Como o Davi falou, né? Ok. Muito bom, Felipe. Obrigada por você ter se disponibilizado a estar aqui conosco. Tá tendo campanha aí, o pessoal quer mais live, Felipe. Então nós vamos ter Bom que te chamar demais. mais vezes. Eu queria Você pode indicar começar um. a fazer mais live no seu também, tá, Felipe? Bom demais. Eu queria Felipe, indicar você. alguns livros sobre jejum. E ele escreveu esse livro depois que ele já tinha 20 anos nessa prática de jejum. Ele fez 20 jejuns de 40 dias, só na água. E assim, Deus usou ele de forma assim poderosa. Ele ia fazer conferências na África, onde pessoas começavam a enxergar, e ele fala que algo que realmente elevou a fé dele foi essa prática de jejum. Ele sentiu que não deveria falar sobre jejum até que o Espírito Santo disse: agora você está pronto. Depois de acho que 10 ou 20 anos nessa prática constante.
Teve anos que ele fez, em um ano, fez 3 jejuns de 40 dias. Imagina aí, 120 dias no ano e passou sem comer, é, não de forma ininterrupta, né? Fez de forma picada no ano, né? Mas é muita coisa. Tem esse Temos livro. tem o PDF dele aqui, eu vou compartilhar o PDF dele só com quem está lá no WhatsApp do Momento da Hospitalidade Cristã. Aí é importante. Esse livro, assim, é um dos melhores, assim, para Eu quem não li quer crescer. ainda, mas ele está É aqui muito, na minha lista, Felipe. Mas na hora que você falou, eu tenho esse livro. é muito forte. O poder do jejum e da Show. oração, do Maher Shavda. E tem alguns cursos do Luciano Subirá, que tem no Orvalhos, que ele fala sobre o jejum. É importante. Tem um livro do pastor Lucinho, Jejum, Propósito, Votos, Jejuns e Propósitos. É um livro bem Sim, esse curtinho, eu li. mas ele fala Eu te justamente sobre perguntei. esses três. Eu acho que são esses que eu estou lembrando assim de cabeça. Show, Felipe. E tem Muito também um que eu obrigada. li essa semana, terminei essa semana, Celebração da Disciplina, que ele vai falar sobre jejum, sobre oração, do Richard Foster. Celebração da disciplina tem PDF também, galera. Eu vou compartilhar com É vocês. Esse é bem show. legal. Muito bom. Muito obrigada, Felipe. Vou pedir para você fazer a nossa oração para fechar. Nós temos aí 5 minutinhos. Pode Amém. fechar para a gente? Ó, sim, amém. Pai, te agradecemos por essa live, Senhor, por essa palavra que foi transmitida, Senhor, que venha realmente trazer o entendimento correto do jejum e que nos leve a jejuar, a ter uma vida devocional mais devota a Ti, Senhor. Abençoa a vida de cada pessoa que está nessa live, que pôde ouvir, Senhor. Obrigado por esse convite, pela vida da Verusca, que Tu possa abençoar ela cada vez mais, ó Pai. Que essa live, Senhor, que ela tem feito, essas lives toda quarta-feira, Deus, possa realmente trazer grandes frutos, ó Pai. Vidas possam ser alcançadas, transformadas pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.